Olá, gente, tudo bem? Como é que vão? Todos vocês, como é que estamos? Tranquilo? Me diz aqui no chat como é que tá o som, o que que você acha? Tenho que aumentar, tenho que abaixar? Fala aí comigo. Escreve aí para mim. Rafael, Concilda, Valdeirene, Lilian, Jocelene, Sara, Lilian. Ok, beleza. Adila. Gente, vamos então no nosso encontro no dia de hoje? Nas duas aulas anteriores, nós estávamos falando a todo momento sobre a questão que envolve conjunto de regras deontológicas, ética, a questão dos valores morais, como é que a gente tem que se portar na sociedade, como é que a OAB vai nos enxergar diante daquilo que a gente produz, né? O quanto que a gente reverbera de boas vibrações para os nossos clientes, para os assistidos que nos buscam, não foi isso? A gente, durante todo esse momento, tem falado o quanto que o advogado é indispensável e essencial à administração da justiça, à resolução dos conflitos, e especialmente à manutenção, né, do Estado democrático de direito. E aí, durante todo esse momento em que a gente se conheceu e a gente vem articulando essas ideias, a gente precisou olhar para um lugar muito próprio das disciplinas propedêuticas, né? Filosofia, antropologia, sociologia, essas coisas que constroem o pensamento, né? E aí, então, no dia de hoje, é hora da gente começar a entender também que esse advogado que cumpre uma série de deveres, né? Especialmente esses deveres calcados nas principiologias éticas, ele também tem direitos. E por essa razão, a gente dá assim um salto tentando compreender a partir desse olhar, né, que se relaciona com a verdade, com a transparência e a igualdade, como é que esse advogado vai poder fazer uso também das suas prerrogativas, né? E para isso eu queria te convidar à leitura, especialmente do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906. E aí eu vou pedir para você abrir. 8.906, ela é de 94. Abre aí no seu Vadimeco, na tela do seu celular, onde quer que você possa acompanhar a leitura, para que a gente possa avançar um pouco mais nessas ideias, né, que invocam a presença do advogado no espaço social, tá certo? Nós estamos, então, no dia de hoje falando de direitos, ok? Do advogado, e vamos falar também da questão que envolve a inscrição dos advogados na entidade chamada OAB, tá? Vamos lá? Artigo 7º, por gentileza, Estatuto da Advocacia, abre esse carinha para a gente tentar fazer uma leitura dialogada, né, interpretativa do que eles dizem, o artigo 7º, né, e também os seus incisos. Vamos embora, então? Ele diz assim, ó, o Constituinte, né? Artigo 7º, são direitos do advogado. Então, fica muito firme, muito clara a ideia de que também, esse lugar que nos emancipa como indivíduos e advogados, cidadãos, né, que a gente vai agir de uma forma bastante autônoma e liberta na protetividade dos direitos fundamentais de uma pessoa, que a gente vai poder agir de acordo, né, com os parâmetros que invocam essa nossa necessidade do bem fazer por todos, né? Juscelino está falando, professor, o vídeo da semana passada teve uma melodia de sofrência. Pois é, né? Mas deu para compreender bem, né? O quanto que esse advogado ele é procurado pelo seu cliente, né? Como um verdadeiro sacerdote para utilizar, ó, os sensoriais e ouvir os problemas, né? E já no outro, o advogado sofria, né, o estigma, né? As palavras que são assim malditas, né, palavras mal empregadas, né, de um desrespeito, né, em relação a quem somos. No dia de hoje, então, a gente vai falar desse lugar de exercício da liberdade das nossas atividades. E aí, o artigo 7º, inciso primeiro, ele diz exatamente isso. Olha, você, como advogado, você tem direito de trabalhar em todo o território nacional. Nas aulas futuras, eu vou explicar a vocês que, assim, isso é uma verdade pela metade, né?
Porque mesmo que você passe no exame de ordem, você tire a sua carteira de advogado, não é em todo lugar que você pode trabalhar com frequência e habitualidade, porque você vai precisar tirar uma inscrição suplementar, pagar duas vezes o exame a OAB, né? Mesmo tendo passado no exame de ordem. Então, assim, essa história de que a gente pode trabalhar em todo o território nacional, pode, mas é uma meia-verdade, porque a gente precisa se inscrever numa determinada subseção e ali a gente finca a nossa bandeira, é ali que, a partir daquele momento, a OAB nos reconhece como um local de atividade. Se a gente quiser sediar as nossas informações, por exemplo, morando no Rio, em São Paulo, ó, trabalhando em São Paulo, só posso trabalhar até 5 causas ao ano, 5 em São Paulo. Se eu ultrapassar a sexta causa, eu já pago uma suplementar. Então, assim, haja dinheiro para pagar a anuidade, né? Mas isso a gente deixa para as aulas futuras. O que ele quer dizer aqui no artigo 7º, inciso 1º, é que a gente passando no exame de ordem, cumprindo os requisitos que eu vou te mostrar já já, a gente consegue livremente exercitar as nossas práticas profissionais. E aí, ele inaugura outras ideias, sabe, constituintes, especialmente a partir do inciso 2º. Ele vai dizer o seguinte, olha, que o nosso local de trabalho, o nosso escritório, né, todos os nossos instrumentos, vademecum, cadernos, agendas, apontamentos, né, documentos produzidos, eles são invioláveis. Eles não podem ser mexidos por quem quer que seja, a menos que, em flagrante delito, né, a autoridade policial porte um mandato, né, para que ela um mandado para que ela possa invadir o seu escritório, né, se ele não estiver livremente e acessível naquele momento, para que possa se fazer a investigação de coisas e pessoas. Mas para isso você tem que ter cometido algum tipo de ato criminalizante para isso acontecer. Se não acontecer e ninguém tiver mandado, né, efetivamente o seu escritório precisa ser protegido. Por quê, Morgana? Porque o nosso escritório de advocacia lida com questões consideradas privadas, sigilosas de outras pessoas. Então, se você entra no escritório de um advogado e você começa a vasculhar, né, informações que são confiadas, significa dizer que a vida da pessoa, daquela pessoa que te procurou, que te contratou, está sofrendo um prejuízo no seu direito de personalidade. Isso é seríssimo, né? Porque eu confiei, né? Eu confiei naquele advogado para ele tratar daquele determinado problema para mim. Perdão, professora, poderia repetir o número da lei 8.906? É o Estatuto da Advocacia, eu estou no artigo 7º, tá? E aí, mais à frente, o Constituinte diz assim, ainda no artigo 7º, né, do Estatuto do Advogado, que o advogado ele pode se comunicar com os seus clientes de uma forma privativa, respeitosa, sigilosa, reservada, quando os seus clientes se encontrarem detidos, reclusos. Não sei se vocês já viram em filmes, novelas, né, ou até mesmo em casos de investigação criminal, assim, tipo Globo Repórter, coisa do gênero, né, Record, Câmera Record, quando o advogado vai falar com o cliente dele que está no sistema penitenciário, então, assim, ele tem um local que é reservado para aquela determinada atividade. Não só, né, no sistema penitenciário, mas também se houver o cometimento de algum crime penal militar. O advogado, então, tem o direito de se comunicar com o seu cliente, conversar com ele, entender todos os problemas pormenores, e ali ele efetivamente conduzir a sua grande tarefa de bem ouvir o seu assistido e executar futuramente algum tipo de defesa. Ninguém pode cercear esse direito que o advogado tem, garantido efetivamente pela Constituição, no artigo 133, como nós lemos antes, e agora também sedimentado no artigo 7º, inciso 3º. Então, se antes nós tinha uma série de deveres, agora eu te mostro uma série de direitos a serem, ó, exercitados, reivindicados. O inciso 4º vai dizer para você que todas as vezes, né, em que um advogado for preso no exercício da sua profissão, ele tem que ter o representante da OAB ao seu lado. E se isso não acontecer, é um processo, né, passível dele ser nulificado por conta da ausência dessa comunicação à subseccional da OAB. Então, todas as vezes que o advogado em flagrante delito for retido, né, for aprisionado, imediatamente a OAB tem que saber o que está acontecendo com ele.
Ah, Morgana, mas isso pode acontecer. Acontece em muitas mais oportunidades do que você pode acreditar, um advogado cometendo crimes em flagrante delito. Especialmente esses crimes considerados de menor potencial ofensivo, né? Que em tese você não seria preso, mas aí o advogado se arvora, né, em tentar ser mais do que é e acaba, né, convolando em tantos outros crimes futuros. Por exemplo, lei seca, né, que tem desacato, aí vai a em vias de fato, né, tem todo um perdimento em relação à própria vida. Mais à frente, ainda o artigo 7º, né, inciso 5º, vai dizer que todas as vezes que esse advogado for preso, antes da sentença transitada em julgado, ele tem que ficar numa sala com instalações condignas, a chamada sala de Estado Maior. Ué, Morgana, mas não acabou essa história de prisão para pessoas com nível superior? Acabou para todo mundo, menos para o advogado. Então, assim, olha, se uma pessoa graduada de qualquer outra profissão cometer um crime, ela vai para o sistema penitenciário comum, tá certo? Mas nós, advogados, nós vamos efetivamente para uma sala com instalações consideradas condignas. O que caiu nesse inciso foi que a sala tinha que ser reconhecida pela OAB, ou seja, vistoriada previamente. Hoje a OAB não precisa mais vistoriar previamente, porque já se chega à presunção de que, em sendo recolhido para aquele local traz um tratamento sanitário, um tratamento adequado para que o advogado ali possa permanecer até que saia a sentença, né, final. Enfim, é um direito que o advogado tem. Se não tiver essa sala na localidade em que ele for aprisionado, que ele fique em prisão domiciliar. Morgana, o advogado ele também tem o direito de adentrar as salas de audiência, os tribunais, onde quer que tenha uma cancela, uma porta, uma cercania, pode. Mas quando ele está dizendo isso no inciso 6º, que o advogado pode acessar livremente esses locais que separam pessoas nas serventias judiciais, ele não está dizendo que o advogado vai colocar o pé na porta, não está dizendo que o advogado vai empurrar a porta sem qualquer tipo de educação ou cordialidade. Pelo contrário, o advogado que agir de uma forma incivilizada, ele vai estar cometendo um crime, né? Que muitas das vezes está concatenado com as questões atinentes aos prejuízos de coisa à administração pública. Então, é preciso ter muito cuidado. Mas ele está dizendo que você pode entrar. Então, está tendo uma audiência, você não precisa ser anunciado, você não precisa pedir autorização. O que você tem que agir é de forma respeitosa. Entra calado, celular desligado, bom dia, boa tarde, senta, né? E aguardo a oportunidade de falar com o magistrado, se for o caso que você busca, ou com o promotor de justiça, ou defensor público, mas o que ele está dizendo é que você pode entrar sem qualquer tipo de autorização. Assim também acontece com as questões administrativas, vias cartorárias e serviços considerados notariais. Você também pode entrar em delegacias, em prisões penitenciárias, mesmo fora do horário do expediente, mas desde que, né, você tenha essa autorização voltada ao mundo, né, das boas práticas. O que a OAB não chancela, não aprova, é o achincalhe, a ofensa, a humilhação, é a carteirada. E isso a OAB não vai te proteger, não vai colocar debaixo do guarda-chuva. Mais à frente, a gente tem aqui uma situação que aconteceu recentemente no caso do menino Henri Borel. Não sei se você lembra, mas no inciso 7º, isso ficou bastante evidente quando uma juíza se sentiu atemorizada, pressionada, porque assim, uma quantidade bem grande de advogados, acho que 5 ou 6 advogados, ficaram de pé tentando efetivamente convencer a magistrada, a juíza que estava presidindo o júri, a tomar uma determinada decisão. E ela exigiu, né, aos gritos, aos berros, que todos os advogados ficassem sentados e não de pé, e que eles não se dirigissem a ela daquela forma. Enfim, aquilo foi um problema bastante grande, saiu em todas as mídias televisivas, e você encontra, inclusive, no YouTube, né? A videoconferência daquela sessão pública, né?
E os advogados se recusavam a sentar e ela se recusava a dar andamento às boas práticas do júri. Então, aquela celeuma se instalou aí, infelizmente, chegaram, né, depois de tanto tempo, um determinado acordo, né, fizeram uma mediação ali de interesses e a sessão voltou a ocorrer de uma forma considerada normalizante. Mas, infelizmente, né, a gente viu na prática também um desrespeito por parte da magistrada, porque ela fingia desconhecer a oportunidade que tinha, né, do advogado permanecer de pé. Uma outra coisa que acontece também muito frequentemente é a necessidade de despachar com os magistrados, e eles alegam que é preciso marcar horário, né, para que o processo seja despachado, a liminar, a tutela antecipada. E aqui no inciso oitavo você está vendo que o advogado ele pode se dirigir diretamente à sala do magistrado, o gabinete de trabalho dele, independente de qualquer tipo de ordem de chegada ou horário marcado. Então, assim, ó, Morgana, na prática é uma outra coisa. Pois é, meu anjo, o que eu preciso te dizer é o que está escrito na norma, na prática pode ser que não aconteça. Mas o que acontece no mundo, né, dos concursos públicos, no mundo dos processos seletivos, é a necessidade de você conhecer a norma e não responder de acordo com a prática, né? Porque senão você vai ter um resultado bastante diferente do que está se invocando no enunciado. Mas, infelizmente, sexta-feira você praticamente não encontra juiz no fórum, é difícil, né? E quando vai despachar, por vezes o assessor, né, ele quer interpelar, ele quer intervir, né, impedindo que você faça contato direto com o magistrado, às vezes até um pedido do próprio magistrado que isso não aconteça. A gente até entende, né, que o juiz é um cidadão assim extremamente assoberbado, né? Tem o cartório dele, a vara dele colapsada de processos, mas ele tem que seguir o ordenamento legal e que ele dita de uma única maneira, é unidirecional, ou seja, o advogado pode até lá e defender os interesses do cliente dele sem qualquer tipo de marcação em agenda, mas na prática, né, não se respeita sequer a LOMAN, que é a presença de segunda a sexta-feira, né, dentro do expediente forense, onde todas as varas devem ter de prontidão o seu magistrado. Bom, uma outra coisa mais à frente que você tem que ver, em grau de excelência máxima, é o inciso 10º, que fala do uso da palavra. O advogado, quando ele tem a sua palavra cassada, significa dizer que ele perde as suas armas, os seus mecanismos, as suas ferramentas de trabalho. Porque a maior forma de convencimento que tem, né, um advogado é a sua capacidade de oratória, de argumentação, de comunicação. Então, o inciso 10º está dizendo, todas as vezes que você for obstacularizado na sua fala, que você for impedido, né, de se pronunciar de alguma forma, que você faça a utilização da expressão pela ordem. Você já deve ter visto isso em filmes, em novelas e afins. Se você já pratica estágio profissionalizante, assiste a audiências, você já deve ter ouvido falar nessa expressão, pela ordem, excelência. Todas as vezes em que um advogado ele suscita essa expressão. O cumprimento dessa expressão é porque houve algum tipo de violação, ou porque ele não foi ouvido como deveria, ou porque o juiz interviu na resposta da testemunha, ou porque o juiz fez uma pergunta capciosa para o cliente dele, colocando em xeque, em ironia, né, tudo aquilo que você requer e pede numa ação judicial, e a palavra pela ordem é como se fosse um local que vai restaurar todo esse prejuízo causado. Muito que bem, mais à frente, diz aqui no inciso 11º que o advogado ele tem sim o direito de reclamar todas as vezes que ele se sentir premido, né, de algum tipo de atitude, gesto ou ação pelo Tribunal de Justiça. Ele está dizendo que essa reclamação pode ser feita verbalmente ou por escrito. Você já deve também ter visto ou ouvido falar, muitas das vezes o advogado pede ao magistrado que registre em ata, ou registre em sentença, ou que reduza a termo essas informações.
todas as vezes em que ele está utilizando um desses 3 expedientes, ele está dizendo: "Estou me sentindo vexado, estou me sentindo, extremamente preocupado com a boa condução desse processo, porque alguma coisa está acontecendo de errado". Então, o senhor registrando em ata, consignando em ata, significa dizer que lá na frente, se ele continuar, né, percebendo que o cliente dele está incorrendo em algum erro ou prejuízo, ele vai recorrer diante desse registro feito, que é a sedimentação justamente dessa prática considerada inobservada, né, pelo magistrado. Então, todas as vezes em que um advogado deixa de falar, ou que ele é cortado em sua palavra, ou que há algum prejuízo de condução da boa ordem, né, das audiências ou das práticas processuais, o advogado tem esse grande motivo, né, de suscitar esses direitos e invocar para que eles sejam respeitados. Mais à frente, ele vem dizendo aqui também, o legislador, que o advogado tem direito de consultar qualquer tipo de processo, seja ele em andamento ou já finalizado. Os chamados processos findos são processos que já chegaram ao final, não tem mais o que recorrer, o que fazer, né? Eles já são considerados locais em que o direito já foi operacionalizado, mas se o advogado quiser estudar aquele caso para utilizar como exemplo, paradigma em situações futuras, ele pode solicitar o desarquivamento daquele processo, ele leva para o escritório e ele vai consignar, mediante uma petição, uma data X para devolução, tá certo? Então, mesmo que o processo não tenha sido patrocinado por aquele advogado, ele pode sim requerer e fazer uso desta informação, a menos que o processo tiver alguma informação de sigilo ou segredo de justiça. E aí, então, fica restrito somente àquelas partes litigantes, como, por exemplo, os direitos de família ou direitos das famílias, né? Tudo que se trata a respeito dessas questões, né, que envolvem a dignificação da pessoa humana, direitos de personalidade ou das pessoas, geralmente está em segredo de justiça. Justamente para que essa informação não seja exposta em redes sociais, né, em vias públicas, causando mais prejuízos do que aquelas pessoas já alegam ter tido. E aí também a gente tem a oportunidade que esse advogado seja respeitado. Se você observar mais à frente, tem alguém com o microfone ligado? Se puder desligar, vai me ajudar bastante, tá? Eh, Mais à frente você vê no artigo 17º dizendo que o advogado que for ofendido, que for vexado, achincalhado ou ter os seus direitos prejudicados, ele será desagravado. O que que é desagravo? Isso já caiu no exame de ordem, preste atenção no que eu vou te explicar. Muitas das vezes a gente vê em vídeos de internet, YouTube e afins, por exemplo, juízes xingando advogados, chamando para luta, briga, né? Vias de fato, desembargadores e afins. O advogado, como ele está no mesmo lugar da hierarquia, no mesmo patamar que todos esses agentes, todos esses atores do sistema de justiça, ele não pode sofrer nenhum tipo de prejuízo em relação à honradez que ele traz, à nobreza que ele carrega, por ele ser um sujeito ético, um sujeito com capacidade intelectiva elevada. Então, se ele sofre esse prejuízo, o que que a OAB faz? Ela toma conhecimento, né? O advogado, inclusive, pode acionar os delegados da OAB imediatamente, é encaminhado um desses delegados para aquele local, né, para que ele possa verificar em loco a ocorrência da violação dos direitos humanos fundamentais e dos direitos deontológicos do advogado. Ele manda um delegado, esse delegado da OAB, tá? Não é delegado de polícia, não. Delegado da OAB vai até o local, lavra aquela informação diante de um auto circunstanciado, leva para a OAB vai estudar com seus pares, né, a ocorrência daquele evento e vai promover a chamada defesa, né, que é o desagravo. Então, eles voltam àquele local de prejuízo e aquela pessoa que ofendeu o advogado, né, ela é exposta através desse pedido de desculpas que a OAB faz em nome do seu inscrito, do seu membro. Então, assim, ó, corre o risco dessa pessoa que
ofendeu, humilhou o advogado, corre o risco dela processar o advogado ou a OAB porque ela foi exposta? Não, porque ela antes incorreu num prejuízo, e essa é a maneira pela qual, em lei, está aqui, está escrito em lei, a OAB tem para defender, né, o seu jurisdicionado, o seu inscrito, o seu advogado, o seu par social. Professora, e quando o advogado pega parte de um processo de família e joga em outro processo, que é público, como resolve? Não entendi. O advogado pega parte de um processo de família e joga em outro, que é público, como resolve? Veja bem, se é o que eu estou tentando, né, interpretar do que você está falando, Lígia, se ele faz prova transladada de um processo para o outro, isso não tem problema nenhum, né? Porque se é prova, se é meio probante, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer no direito das famílias ou, né, direito das pessoas é o prejuízo em relação à boa fama, né, a boa condução de ordem daquele sujeito no local onde ele reside, no local onde ele mora. Não poderia, por exemplo, esse advogado pegar parte desse processo para fazer uso inadvertido, né? Fazer uso, por exemplo, em rádio, em TV, expondo essa pessoa, né, a um movimento de, por exemplo, cancelamento social. Isso não pode acontecer. Agora, como meio probante, sim. Né? Inclusive, ele pode solicitar, se ele não quiser colocar a mão de um processo no outro, ele pode solicitar que o próprio magistrado oficie aquele outro juiz para obtenção daquelas provas, então segue, ó, por via cartorária. Isso é possível, tá? Uma outra questão que a OAB também permite a você, advogado, é a utilização dos símbolos que são privativos da profissão do advogado. Por exemplo, uma Têmis, né, que é aquela deusa da justiça nas suas petições, utilizar um brochinho, né, com a insígnia OAB, utilizar, por exemplo, uma pastinha, né, com a informação do seu escritório, mas o que a OAB não quer e ela não vai permitir é que você mercantilize o nome da instituição em seu favor para a captação da clientela. Por exemplo, você colocar na porta do seu escritório, na fachada do seu escritório, bem grande assim, ó, escritório de advocacia, doutor fulano de tal, OAB tal, tal. Depois eu vou te dizer como é que pode ser feita a fachada. E colocar bem grande OAB, para captação da clientela, como se a OAB estivesse chancelando a tua publicidade. Aí ela entende que é mercantilizar. Agora, você utilizar com discrição e sobriedade os símbolos privativos da profissão, ela não se incomoda. Ela diz: pode, você é um sujeito membro pertencente dessa instituição, desse lugar, ok, para mim está tudo bem. Agora, se ela achar que você está tentando concorrer de forma desleal com outros advogados e captar a clientela indevidamente, ela vai acionar o Tribunal de Ética e Disciplina e você vai ser chamado a rever as suas práticas. Ai, Morgana, então a OAB é meio que tipo assim, pisar em ovos, né? Andar em brasa quente. Pois é, com a OAB todo cuidado é pouco. Uma outra questão que você tem que levar em consideração, e que isso é muito feito pelos advogados, está descrito aqui, ó, no inciso 20º do artigo 7º. O advogado ele pode se retirar da onde ele está aguardando a audiência quando essa audiência atrasar mais do que 30 minutos do horário que foi designado, porque ele tem outros afazeres, ele tem outras questões para cuidar, tem outros processos. Então, assim, ó, o que que ele faz? Ele comunica, protocola uma petição simplificada dizendo que esteve no local, aguardou, se forra de provas, coloca ali duas, três testemunhas, né, que não tenham relação de proximidade ou amizade com ele, e efetivamente ele sai daquele local sem presidir a audiência junto com o magistrado, sem prejuízo nenhum para o cliente dele. E uma nova audiência vai ser designada. Morgana, mas isso acontece? Existem casos em que isso pode acontecer, especialmente quando o advogado tem tantas outras audiências em outras comarcas. Agora, se ele só tem audiência naquele local e aquela vara é uma vara muito demorada, porque é muito minuciosa, né? Trabalha com muita acuidade visual no julgamento, na oitiva de testemunhas,
pode acreditar que muitas das vezes o advogado só consegue fazer uma audiência num dia e ele fica ali sentado, né, nos corredores forenses mesmo, com essa quantidade de minutos ultrapassada, porque para ele é melhor aguardar do que ter uma audiência remarcada para 2 ou 3 anos seguintes, né? Que isso também pode acontecer dependendo da vara. Então, é uma questão em que deve ser observada por vocês. E os anúncios pagos que aparecem para nós, até que ponto isso não viola? Mateus, quando a gente falar de publicidade na advocacia, você vai ver que existem hoje eh, possibilidades da gente anunciar nas redes sociais. Antes não existia, tá? Hoje, com o novo provimento, você pode, a OAB permite, mas desde que não viole nem ultrapasse o direito do terceiro. Sabe aquela história que o meu direito começa quando o seu termina? Ah, mas como é que eu vou saber quando o seu terminou e o meu vai começar? Pois é, aí é que tá, né? Essa questão da interpretação e da oportunidade da gente fazer deste lugar, que é o lugar da sociedade, né, doente, dessa sociedade desidratada, te procure, né? Porque quanto mais problemas sociais existirem, mais você vai poder atuar. Mas o que você não pode fazer é ultrapassar os limites impostos pela OAB. Não fazer da advocacia uma feira livre. Então, os anúncios eles precisam ser contidos, restritos, limitados, mas com os adventos nas redes sociais, isso hoje em dia é possível, é permitido, desde que guarde a sobriedade. E lá na aula de publicidade vocês vão ver como é que ela pode funcionar, e eu vou também mostrar muitas questões em que vocês vão ver verdadeiras aberrações e que a gente deve evitar. Bom, o artigo, então, de número 7º, ele disse para a gente assim: olha, já que você estava cansado de ouvir a Morgana falando, né, que você só tinha deveres, agora você tem os direitos que você pode perseguir. Mas para que você tenha esses direitos, ele está falando que só servem para vocês advogados, né? Na condição ainda de estagiário, isso não é possível, mas aí você vai me perguntar assim, tá, Morgana, mas qual é o momento em que eu me torno um advogado? Qual é o momento em que eu posso perseguir este lugar onde eu vou exercer o munus, né, a atribuição das relações forenses? Pois é. Eu vou precisar, então, que você abra aqui, ó, vou colocar para você o seu artigo 8º do Estatuto também da Advocacia, é onde você está, é só ir para o artigo 8º. E eu vou te mostrar como é que pode ser feita a inscrição de um advogado, tá certo? Eu vou te dar isso daqui, eu não sei se você vai curtir, mas eu fiz para você tentar compreender aqui, ó, como é que isso pode ser efetivamente exercitado. Bom, se você acompanhar a setinha, você vai ver aí, ó, o artigo 8º rodando na sua tela, tá certo? E aí, o artigo 8º, ele vem com uma premissa institucional, né? Vem com uma premissa de requerimento. Você só pode requerer a sua inscrição nos quadros da OAB desde que você cumpra todas essas informações. Não pode cumprir pela metade, não pode cumprir mais ou menos. Ou você cumpre, ou você não consegue se inscrever nos quadros da OAB. Bom, a primeira informação que traz, né, o estatuto é dizendo que você tem que ter capacidade civil. Epa, 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 Morgana. Capacidade civil, que negócio é esse? Que trem é esse que eu não lembro? Pois é, você aprendeu isso logo que você entrou na faculdade, do inciso 1º ao 10º do Código Civil. Mas se você não lembra, eu quero te mostrar agora. Esse carinha aí, esse personagem que eu criei, esse super-homem, chamado de capacidade plena, é o cara que você deve perseguir e ser. Como assim? Para a gente ser um grande reivindicador de direitos, um cara que protege direitos humanos e fundamentais, que garante a ordem e a paz social, primeiro você tem que ser uma pessoa humana, pessoa civil ou pessoa natural. É a mesma coisa, tá? Por que pessoa humana, Morgana? Para distinguir da pessoa jurídica, né? Que são as pessoas consideradas comerciais. Nós somos pessoas civis, humanos, por isso essa distinção. Então, para você ser o capacidade plena, esse grande personagem aí, ó, que vai defender todo mundo, né, a um só tempo,
Primeiro, você tem que ter o resguardo dos seus direitos de personalidade. Ninguém joga pedra nos seus direitos de personalidade, do artigo 1º ao 10º do Código Civil, e você também não joga pedra nos artigos 1º ao 10º de ninguém. Isso é um dever, assim, considerado de primeira ordem. E aí, a gente pensando um pouco nesse cara, né, chamado capacidade plena, ele tem que ter uma capacidade de argumentação e fala para ele poder conhecer os direitos dele, né, uma capacidade, né, ele reivindicar aquilo que ele veio fazer no mundo e também exercitar estes direitos. Bom, muito que bem. Como é que ele consegue fazer isso? Desta forma aqui, ó. Vou te mostrar numa linha do tempo que eu fiz para você, como é que você consegue chegar à condução do capacidade plena. Esse bebezinho com a mamadeira foi você que nasceu, né, algum tempo atrás. Você nasceu com vida, respirou, e aí o direito diz assim, cara, se você conseguiu nascer, respirar, significa dizer que você já passou a adquirir algum direito no mundo. Mas a gente precisa estudar que direitos são esses e aos poucos, porque é muito próprio da biologia humana, né? Que essa linha do tempo vai evoluindo com o nosso desenvolvimento, né, de pessoa. Então, esse bebezinho, quando ele tem de 0 até 16 anos de idade, de 0 até 16 anos de idade, ele tem uma incapacidade absoluta. Ele não pode fazer nada sem que os pais ou os responsáveis os representem. Então, dá uma madeirinha até o garotinho com a bola, esse molequinho que fica brincando na rua, ele não decide nada, ele não contrata, ele não toma decisões de nada na vida dele. Ele é comandado pelos seus pais ou representantes legais. Ué, Morgana, mas eu mando meu filho na padaria estabelecer um contrato de compra e venda. Ele compra pão, ele compra Coca-Cola, ele compra. Não poderia. Você jamais poderia exigir isso do seu filho, porque ele não tem a capacidade de argumentação, de exigir direitos, de contrair obrigações. Então, você está fazendo errado. É hora de você rever tudo isso na acepção do artigo 1º ao 10º do Código Civil. Esse garotinho aí, ó, com a chupetinha, com a mamadeirinha, e depois, né, que ele vai atingindo, né, através dos aniversários, os seus 16 aninhos, eles ainda, esses dois menininhos, continuam sendo, né, observados pelo eixo da nulidade. Todos os atos que eles cometerem, que decidirem coisas em relação a pessoas ou objetos, são nulos de pleno direito, não convalescem. Eles olham para trás e matam na raiz os prejuízos causados. Ou seja, se assinarem um contrato daqui para frente, não evolui, vai para trás e morre imediatamente, fulmina o direito como um todo, não convalesce os atos considerados nulos. Então, esse garotinho cresce, né? Ele vai para a escola, ele começa, né, a ter o seu desenvolvimento intelectual movimentado, ele começa a ser educado, receber orientações, e ele vai crescendo. E daí esse carinha, né, quando ele está entre os 16 e os 17 anos e meio, quase completando 18, o direito entende que ele é incapaz, continua sendo incapaz, só que relativamente. Ou seja, ele não precisa mais, né, que o pai fale por ele, seja um interlocutor de representação. Ele pode falar, mas desde que ele esteja de mãos dadas com o pai ou com o responsável legal ao lado. São os chamados assistidos. E aí é o garotinho com a mochila nas costas, ele já vai pegar o ônibus sozinho, né? Ele já começa a ter algumas ações, né, por tutela e vigilância desse pai ou desse responsável, mas ele continua caminhando a vida dele até ele chegar aos 18 anos. Chegou aos 18 anos, essa menoridade acaba. É como algumas pessoas dizem, né? O sujeito ficou de maior. Então, esse carinha de maior, com um terninho, com a pastinha na mão, né? Ele já começa a responder pelos atos de vida civil dele. Então, com os 18 anos de idade, ele ganha a capacidade considerada plena. Ele exercita, ele reivindica os direitos, ele vai buscar a tutela de todas as reivindicações possíveis, direitos sociais, civis e políticos, tá certo? Morgana,
Mas engraçado, né? Porque a gente nasce, que é esse garotinho, bebezinho com a mamadeirinha, a gente está avançando no espaço social, no espaço jurídico. Mas chega lá na frente, a gente envelhece, né? A nossa idade avançada, ela nos faz retroceder, voltar tudo isso. Muitas das vezes, a sua capacidade, né? Ela começa a ser questionada na sua idade mais avançada, por conta, né, de prejuízos em relação à sua capacidade cognitiva, sua mente, o adoecimento da mente. Existem algumas doenças que, infelizmente, impedem que essa pessoa consiga sempre ficar progredindo, vai evoluindo. Existe uma doença, né, que ela tem um marcador seríssimo, porque é galopante, né, onde a nossa mente ela começa a produzir resultados indesejáveis. E aí a gente precisa ser observado, curatelado pelos nossos parentes. Ou seja, quando a gente é pequenininho, a gente tem os pais ou os responsáveis que vão lidar com as nossas emoções e tomadas de decisão. E daí, quando a gente fica mais velho, bem mais velhinho, muitas das vezes, né? São os nossos filhos que passam a gerenciar as nossas vidas. Por exemplo, pessoas acometidas pelo mal de Alzheimer. O direito observa essas pessoas, especialmente, né, o cometimento dessa doença, né, em relação às pessoas mais velhas, fazendo com que o direito retroceda. Elas serão interditadas. Como assim, Morgana? Pois é um processo chamado interdição, onde o juiz vai observar essa pessoa e verificar que ela não tem mais capacidade de gerir a sua própria vida, assinar documentos, contrair empréstimos, assinar contratos, porque ela pode comprometer a vida dela diante de uma incapacidade de observar o mundo externo como antes. Morgana, já entendi. Nasci com vida, respirei, sou incapaz absolutamente até os 16 anos de idade. Dos 16 até quase os 18, eu sou incapaz relativamente. Eu tenho ainda a condução de pessoas me observando, mas já posso decidir algumas coisas. Mas quando eu chego aos 18 anos para frente, eu posso ser ouvida louca? Pode, você pode ser o maluquinho aí que está chutando balde, né? Mas quando você faz isso, você arca com os prejuízos de vida, né? De sociedade, especialmente dos direitos criminalizantes. E quando você envelhece, você volta. Muitas das vezes, ou as pessoas, por exemplo, em casos transitórios ou permanentes, elas evoluem no direito de personalidade. Por exemplo, as pessoas que estão em estado comatoso, né? Um coma ou sofreram algum acidente, estão em estado transitório de indução, né, de coma. Por exemplo, elas não têm capacidade civil. E aí, portanto, está explicado o inciso primeiro. Significa dizer que, ao cessar a menoridade, é o momento em que a OAB te enxerga. A OAB fala: ah, tá, agora eu estou entendendo. Então, que capacidade civil é o cara com 18 anos que não tem nenhum impedimento, né, de ordem judicial incapacitante, mentalmente falando, que pode garantir a esse sujeito uma autonomia, né, uma responsabilidade de exercitar a profissão e assumir, então, legalmente os seus papéis, diante dos quadros da OAB. Tem alguma forma, Morgana, da gente antecipar essa capacidade? Tem. Existem formas da gente antecipar essa capacidade, né? Não esperar os 18 anos. Mas isso vem pelo processo de emancipação, né? Você também já estudou esse instituto, que pode acontecer pelo casamento, se você passar no concurso público efetivo, se você colar grau, né, ainda tão jovem em nível superior, ou se você possuir economia própria e não depender de absolutamente ninguém para manutenção da sua própria subsistência, ó. Familiar também. Então, quando você estudou capacidade civil, né, lá no começo do curso, né, me parece que Direito Civil 2, você já começou a se preparar para entender o que que a OAB quer de você agora, aqui no artigo 8º, inciso primeiro. Vocês lembraram, então, desse instituto, depois dessa minha explicação, sim ou não? Diz aí para mim no chat. Sim? Beleza, Milka. Beleza. Ok, muito que bem.
Legal, que bom que vocês lembraram, isso é muito importante. Eh, Todas as vezes em que a gente vai estudando uma disciplina, a gente vai reavivando essas nossas memórias, né, tirando a poeira do nosso HD e ela vai voltando, né, a fazer com que a gente repense nela. Bom, um segundo ponto que a OAB exige como requisito é que você tenha diploma ou certificado de graduação em direito, não vale nenhum outro curso, mas desde que ele seja obtido numa instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada pelo MEC. Ele está falando diploma ou certidão, porque diploma, né, é um documento extremamente burocrático e pode ser que demore a ser expedido. Então, a OAB diz, vale a certidão, que é um documento, né, mais rapidamente emitido pela instituição de ensino, porque ele não tem tantos pormenores. Então, a OAB diz que vale. Aí o aluno me falou assim, né, na aula do primeiro tempo, Morgana, mas a OAB é ela que determina quais são as disciplinas que a gente tem na faculdade? É a OAB que determina, quanto tempo que a gente passa na faculdade? Não. As instituições de ensino têm autonomia constitucional. Então, assim, ó, o seu plano de ensino criado, as suas ementas, né, a sua grade curricular, a sua matriz curricular, isso é autonomia da instituição criar. Ela entende que tem vários ramos do direito, que existem informações mínimas adequadas para que você possa sair daqui da instituição de ensino, assegurando que você tem uma formação jurídica considerada adequada e atendendo a padrões considerados de qualidade e excelência para você estar no mercado de trabalho. Aí o aluno falou assim para mim: "Ah, Morgana, então agora eu estou entendendo por que que a gente não pode ficar puxando disciplinas de forma antecipada". Exatamente por isso, porque você tem 5 anos para você poder ficar depurando, guardando informações e criando o seu repertório jurídico. Se você fica puxando disciplinas lá na frente sem ter aprendido as disciplinas lá de trás, significa dizer que você não consegue somar ideias técnico-jurídicas científicas, porque te falta informações anteriores para você poder ler cenários futuros. É por isso, então, que tem disciplinas que têm pré-requisitos, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Então, assim, ó, o MEC, ele fiscaliza as instituições de ensino, né, justamente também e porque a OAB faz essa exigência de 3 em 3 anos, de 5 em 5, de 10 em 10. E as instituições de ensino, elas também podem, inclusive, atualizar a matriz curricular. Assim, não é nem podem, né? Devem, é uma obrigatoriedade da instituição de ensino atualizar a matriz curricular. Por quê, Morgana? Porque as leis, né, elas viram eh, jornal de enrolar peixe do dia para a noite. Você já viu que você compra um vade-mecum no semestre posterior, ele já não vale nada porque as informações estão defasadas? Porque no nosso país as leis elas têm uma movimentação de transformação, né? E de movimentação bastante grande. Então, assim, a instituição de ensino deve, né, buscar sempre a atualização constante das informações, especialmente das informações legais e doutrinárias, para que você não fique em defasagem ou em obsolescência informativa, tá? Mais à frente, a OAB está dizendo que você precisa de título de eleitor. E aí o aluno perguntou assim: "Ah, Morgana, para que que a OAB quer saber em quem eu estou votando?". Não, a OAB não quer saber em quem você está votando. A OAB está dizendo que ela precisa saber se você está votando cumprindo com as suas obrigações civis, sociais e políticas, e essa é uma delas, né, ter o certificado de quitação de cumprimento das suas obrigações eleitorais. Então ela vai exigir, ela vai querer saber se você está em dia com essas obrigações eleitorais. E não é só a OAB não, tá, gente? Muitos concursos públicos que você faz, se não todos eles, um dos documentos obrigatórios para você entregar para tomar posse é a certidão de quitação eleitoral. Por quê? Porque aqui no nosso país nós somos obrigados a votar, não é uma faculdade, portanto, se a Constituição colocou aquilo como um grande mandamento, e a gente falou sobre isso, um grande imperativo, nos cabe tão somente cumprir, tá certo? Mais à frente, a OAB diz que também é um requisito, além da capacidade civil, do diploma certificado, do título de eleitor, que os homens apresentem quitação de serviço militar. Então, essa exigência vale para o público masculino.
Ah, Morgana, mas tem mulher que pode entrar para as forças armadas ou auxiliares, mas não é uma obrigação, é uma facultatividade. Então, leve em consideração isso. Morgana, mas eu me alistei no tempo certo e fui dispensado. Perfeitamente. A OAB, então, se você foi dispensado, ela quer saber se você tem um certificado, né, que comprove a sua dispensa e está tudo certo e ajustado, porque você cumpriu também a sua obrigação com o país, né, você homem, de se alistar, se apresentar para as forças, que você elegeu. Mas isso só vale para os homens e não para as mulheres, ok? Então, essa é uma comprovação de uma obrigação considerada cívica. Mais à frente, a OAB está dizendo o seguinte: eu quero ter a exata certeza de que esse advogado tem competência técnica. E para isso, antes de eu inscrever ele nos quadros da OAB, eu quero afiançar de que ele sabe responder um sem fim de coisas. E aí você tem que ter sido aprovado no exame de ordem. Então, o exame de ordem ele é feito em duas grandes fases, né? Você faz a fase de múltipla escolha, entendo, logrado êxito, né, na quantidade de respostas, você vai para a segunda fase que você escolhe antecipadamente. Então, você pode escolher o direito civil, você pode escolher o direito penal, o direito administrativo, constitucional, e nessa segunda fase, você faz, a resolução de questões discursivas e uma peça processual. Morgana, mas uma peça processual vai avaliar o meu conhecimento jurídico, o meu conhecimento prático? Não, não vai ser uma peça processual que vai avaliar quem você vai ser para todo sempre. Mas é a forma com que a OAB tem, né, de separar aquele cara que está preparado daquele cara que não tem preparo nenhum. Porque existem, por exemplo, alunos, estudantes que infelizmente passam 5 anos nos bancos universitários e que nunca abriram um vade-mecum, né? Em que nunca prestaram atenção numa aula quando o professor está discutindo, debatendo um determinado caso ou assunto, ele está no celular, ele está rindo, ele está brincando. Eu trabalho numa outra instituição de ensino que eu dou aula na presencialidade, tá? E aí eu dou aula às vezes para 70, 80 alunos numa sala. Se dois alunos têm caderno para anotar, levam caderno, é muito. Se dois alunos têm um vade-mecum, inclusive até no celular, é muito. Tem aluno que nem abre vade-mecum. Então, sabe o que a OAB está falando para esse cara? Bom, você está se colocando numa questão de risco, né? Você está se colocando nesse lugar, então certamente a gente vai colocar você no lugar dos despreparados, dos inaptos. Então, você não vai conseguir ser aprovado no exame de ordem, porque o direito é isso, é constância. O direito você tem que entender que é frequência, sabe? É cotidianamente estudando, lendo. Você, por exemplo, ó, a Sara está falando, é verdade, ainda atrapalha quem está estudando. Sara, você iria num médico que nunca pegou um livro para poder ler? Eu não iria, eu teria medo desse médico. Você iria num dentista que nunca passou, né, naquela fase prática da odontologia, que é arrancar dente, que é fazer obturação? Tá louco que eu vou abrir minha boca para um sujeito desse. Também, assim, as pessoas pensam em relação a nós advogados. Então, assim, a OAB quer, com essa prova, né, tentar fazer com que você compreenda se você está preparado ou não. Óbvio que eu vou concordar agora com você, que muitas das vezes de processo seletivo para processo seletivo, de exame em exame, a OAB às vezes pesa na mão. Às vezes a OAB faz umas perguntas que, por Deus, né? A gente tem que tomar uma caixa de Skol Beats depois da prova para poder sorrir de novo para o mundo. Já existiu o caso, assim, de alguns magistrados, né, de fazerem o exame de ordem só para poder se autoavaliar e magistrados serem reprovados no exame de ordem, né? Porque o rigor das questões é tão elevado, muitas das vezes, que nem as pessoas, né, com conhecimento técnico bastante aprofundado não conseguem. Aí eu concordo que muitas das vezes, de exame para exame, o rigor realmente pesa um pouquinho e acho que isso realmente deveria ser repensado.
Bom, não só a aprovação do exame de ordem, mas uma questão bastante interessante, que a gente volta às 2 aulas iniciais, a OAB está dizendo que para você ser advogado, você não pode exercer atividade incompatível com a prática da advocacia. Isso aqui a gente vai ver com maior clareza, né, o artigo 28 em aulas futuras, que vai dizer que todas as vezes que você está numa função que conflita com a outra, porque você tem muito mais informações do que um outro advogado, vai fazer com que você seja considerado incompatível para a prática da advocacia. Por exemplo, se você é juiz, você não pode ser advogado ao mesmo tempo. Se você é promotor de justiça, você não pode ser advogado ao mesmo tempo. Se você é policial, você não pode ser advogado ao mesmo tempo. Então, a OAB, ela tenta com isso fazer com que a mantença da ética aconteça e a independência da profissão do advogado também caminhe, porque todas as vezes que essas pessoas, né, portem documentos que permitam estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, vai criar uma celeuma, vai criar uma controvérsia, porque uma vai ter sempre mais informações que a outra. Por exemplo, imagine você se um juiz de direito pudesse ser advogado ao mesmo tempo. Olha que loucura. Aí ele tem um amigo que é que é juiz também, de porta a porta com a vara dele, aí um dia ele está como juiz aqui, no outro dia ele assina como advogado. Não pode, né? Então, há incompatibilidade em relação a isso. E o artigo 28, se você rodar aí, nesse link que eu te dei, você vai ver todos os motivos, as causas, mas a gente em aulas futuras também vai bater bastante nesse ponto que é importante. Uma segunda informação que eu preciso te passar, em relação ao advogado, né, que tenta se inscrever nos quadros, é a idoneidade moral. Aí o aluno no primeiro tempo me perguntou assim: "Morgana, mas o que que é afinal idoneidade moral?". Bom, a gente vem falando sobre ética, valores morais, né, esse sistema multifacetado de informações que a gente traz de dentro de casa para a sociedade, e é justamente ter um comportamento considerado íntegro, honesto, leal, probo. Morgana, como assim? Advogado não pode ter condenação criminal. Advogado não pode ter nenhuma atitude que desabone a sua reputação. Aí um colega me perguntou assim: "Morgana, mas eu estou com o nome sujo no SPC e no Serasa. Isso mexe com a minha idoneidade moral se eu for me inscrever nos quadros da OAB?". Não, não tem relação com essa informação creditícia. Eu sei muito bem, né, que todas as vezes em que seu nome ele é inscrito nesses órgãos de restrição ao crédito, causa um prejuízo absurdo, né? É a considerada morte social do cidadão, porque ele deixa de contratar, deixa de contrair crédito. Mas não é essa idoneidade moral que a OAB está falando. O que a OAB está falando é sobre o prisma da confiança e da responsabilidade para a prática de atos forenses, não prática de atos da sua vida civil. A sua questão com o banco, a sua questão, sei lá, com as concessionárias de água, luz e etc., não trazem afetação a esse lugar, né? Do desabono de conduta, mesmo que seu nome esteja inscrito no SPC, Serasa, Cadinho ou CCF. A OAB quer saber se realmente você é um sujeito que pode ser considerado nobre, né, se você é um sujeito que pode ser considerado honrado a partir das suas ações, tá? Então, não se preocupe com esta questão creditícia, não é disso que estamos falando. É de questão maior, né? Prática de crimes, ocorrência de informações que vão desabonar a sua conduta para todo sempre. E aí, uma questão muito importante, gente, que vocês têm que ver é a seguinte: a OAB agora, ela disse que prestar compromisso mudou. Antes, para você ser a ex-esposa do Guilherme de Pádua, se graduando em Direito para obter o registro NOB, só que tem uma questão, Wellington. Me parece que a Paula Tomás, né? Eu não sei se ela mudou o nome dela, mas me parece que ela se ressocializou, né? Em se ressocializando, ela volta para a sociedade como se estivesse purificada. Ela pagou pelo crime dela. Então, assim, eu não sei se ela é advogada, eu não sei se ela cursou direito, mas se ela foi ressocializada, né, passou o tempo dela do aprisionamento e a justiça liberou, significa dizer que,
né, a idoneidade moral dela não pode mais ser cutucada, entende? Vai depender de caso a caso. Mas, por exemplo, um sujeito como aquele Jairinho, né, que matou o menino Henri Borel. Eu acho que ele era dentista, não me lembro bem. Eu acho que ele era dentista, mas, por exemplo, se ele quiser na cadeia fazer prova, né, para alguma universidade, curso de direito, ele pode até fazer, ele se torna bacharel, mas ele não consegue ser advogado, porque ele ainda está pagando pelo erro que ele cometeu, a menos que ele se ressocialize futuramente. E aí, a OAB está dizendo o seguinte: todas as vezes que você cumpre os demais requisitos, chega um momento em que ela diz assim, ela vai dando check, né? Ela vai, ok, ok, você entregou isso, entregou aquilo, cumpriu isso, cumpriu aquilo, mas agora é hora de você prestar o compromisso perante a OAB e a sociedade como um todo. O que é prestar compromisso? Prestar compromisso é comparecer a alguma sessão, a subseção da OAB, tá certo? Onde você se inscreveu, entregou esses documentos, entregou essas informações documentais, e você vai prestar um juramento solene, ou seja, é feita uma, é, uma, gente, fugiu a palavra, é feita uma solenidade, vamos dizer assim, né, de formalização de entrega da sua carteira perante todas as pessoas presentes. Advogados que estão lá na OAB, o seu pai, a sua mãe, a sua namorada. E isso vai reforçar o compromisso que você tem com a ética e com a justiça, porque você vai precisar falar, né, o juramento. Agora, cuidado. Antes, o juramento da OAB, nessa sessão solene, era feito com a mão em riste, assim, a mão em riste, voltada para frente, como se fosse pegar um ônibus, sabe? Agora não pode mais. Não é mais assim. Leve isso em consideração, guarde esta informação que eu estou te concedendo, porque isso com certeza pode cair em alguma prova. A OAB, ela reviu essa questão do compromisso ser prestado desta forma, porque esta informação trazia um prejuízo bastante grande em relação a movimentos históricos passados. Como assim, Morgana, colocar a mão para frente? Pois é, porque todas as vezes que você coloca a sua mão para frente, você está prestando um compromisso simbólico e levava há uma inculcação histórica de prejuízo, colocar a mão para frente. Quem é que te lembrava, né, que prestava esse compromisso de colocar a mão para frente em movimentos de morte de pessoas, perseguição de pessoas, exatamente, né? Então, assim, ó, a OAB não quer que você esqueça o passado. A OAB, ela quer que você olhe para frente, né? Mesmo reconhecendo o prejuízo passado, mas modificando as suas ações futuras. Exatamente isso, Amilcar. Então, assim, ó, agora, com honra, com sinceridade, comprometimento, você de pé, você deve pegar a sua mão direita, colocar sobre o peito, na altura do coração, no lado esquerdo do seu tórax. Esta é a obrigação de prestar o compromisso. Mão direita coloca na altura do coração, do lado esquerdo do seu tórax. Mas por que o coração? Porque o coração está associado a um simbolismo de integridade, de dedicação, de um gesto de reforço empático, né, de uma movimentação que transmite seriedade, verdade, certeza. Já ouviu falar assim, ó, que se faz aniversário alguém, né, um colega seu, alguém da sua família, você fala assim, ó, ah, eu comprei esse presentinho aqui, mas não repara não, é de coração que eu tô te dando. Não tem gente que fala assim, ó, é de coração que eu tô fazendo essa comidinha para você. Então, essa informação, né, é de coração, traz honra, traz dignidade, respeito, integridade. Mas por que no coração, Morgana? Porque é o lugar que a gente guarda as nossas melhores emoções. Então, essa principiologia ética, né, de colocar a mão no coração tem esse reforço, né, de compromisso profissional do advogado
com a sociedade e com o futuro da profissão. Então, abandonou-se a mão em riste. Por favor, se você vir isso numa prova, enxergar, ler mão em riste, já começa a desconfiar que essa questão está errada. Agora é de pé, né, a mão direita na altura do coração tórax esquerdo, ok? Do lado esquerdo do seu tórax. Então, essa movimentação de ideias vai trazendo para a gente o quê? Que esses regimes autoritários de prejuízo vão ficando para trás, só relembrados para que nunca mais aconteçam, e daqui para frente a gente revê atos futuros, né, em uma movimentação de resiliência, né, e de certeza e esperança. Bom, agora eu quero te mostrar algumas são para todos os cursos, para o direito. Todos os cursos têm o seu juramento, Saul, tá? Todos os cursos têm o seu juramento e a sua movimentação de prestar compromisso, mas para a OAB se modificou agora recentemente. Eu queria que tu visse essa informação aqui. A gente está falando o tempo todo, né, dentro desse lugar do respeito, da hierarquia, né, que não existe entre nós e os atores jurídicos, dessa nossa nova movimentação, né, e complemento de ideias deontológicas. Temos não só deveres, agora reconhecemos os nossos direitos, só que tem advogados que retrocedem. Olha isso aqui. Dá uma olhadinha rápida nesse vídeo e eu estou aqui para a gente discutir. Tá sem áudio para você, Kalinda? Verifica se seu som tá desligado no YouTube. A gente está vendo um vídeo agora da OAB. Eu estou pegando aqui uma informação da AFIA para vocês. Viram aí o vídeo em que o advogado xinga os juízes? Olha o que que ele escreve. Escrotíssimo senhor juiz de direito, corrupto, sociopata, desgraçado da quarta vara de Fazenda Pública Estadual. Triste isso, né? Quando a gente vê esse tipo de situação, saber que esse advogado ele não conseguiu sair do lugar medieval, né, da incivilidade, né, dele enquanto pessoa. Eu quero te mostrar também uma outra coisa. Olha aqui que eu trouxe para você ver. Vê se você consegue enxergar o que faz esse advogado aqui, olha. Ele bastante insatisfeito que o processo estava demorando demais para ser julgado. Lembra que eu te falei que ele desenhou um bolo de aniversário? Desenhou um bolo de aniversário e disse, né, que queria cumprimentar o juiz pelo 1 ano de que o processo está concluído. Processo concluído é processo parado, né, processo para que o juiz possa analisar. Fica engavetado assim, né, no gabinete do magistrado. Aí está dizendo, ó, que é difícil, né, seu juiz? O senhor dá um despacho nisso, parabéns, nessa data querida, muitos anos de vida.
de conclusão desse processo. Assim, ó, o aluno no primeiro tempo falou assim para mim: "Morgana, mas dá vontade de falar isso". Pois é, dá vontade, mas a gente não pode falar, né, a gente não pode desafiar o sistema de justiça dessa forma. Existem outros mecanismos para a gente poder recorrer, né, dessa morosidade. "Ah, vamos reclamar então", né. Exato, vamos reclamar então, assim, no CNJ, né. Não, isso não é isolar não. Agora, eu te mostro esse daqui também, ó. Olha isso. Essa pessoa aqui, essa advogada, na verdade são 2, né, elas estão parabenizando a ministra pela demora no processo que acarretou, né, inclusive o perdimento da vida da cliente delas, assim, demorou 11 anos o processo, né, a ser julgado e a cliente morre, né, vem a óbito e não tem a satisfação do direito. Bom, aqui existem 2 questões a se pensar. Óbvio, né, que a duração desse processo ultrapassou os limites da razoabilidade, isso é fato, mas também 2 advogadas deixarem um processo dormir por 11 anos, onde é que elas estavam essas moças, né, que não estavam atuando com rigor e virilidade, né, no combate a esse prejuízo. Só que também no final, né, se você observar, eu acho que tem um certo desafio aqui e uma situação que é considerada desmerecedora para essa ministra, onde ela diz assim, ó, informamos que também com pompas fúnebres, né, foram singelas, né, a prestação de homenagens a essa moça que morreu, e sem a lagosta e o vinho fino, né, que a senhora deve comer e beber às custas dos impostos que a gente paga. Quer dizer, poxa, mas ela não tem provas para poder alegar uma situação como essa, né. E assim, ó, eu vou te dizer com muita serenidade, muita tranquilidade, eu não tenho 50, 100 mil reais no bolso sobrando para pagar de verba indenizatória os prejuízos, né, de personalidade que eu causo ao outro. Então, assim, eu realmente eu ando no sistema social, assim, ó, pisando em ovos, numa brasa quente, para que ninguém se sinta vexado, né, e ninguém me processe, porque processo é constitucional, é direito de petição aberto. Então, qualquer pessoa que se sentir vexada, incomodada com você, pode te processar. A grande questão é você saber se defender e ter mecanismos de defesa. Mas se você tiver errado, você vai pagar uma verba indenizatória, né? E aí, então, essa questão, ela vai precisar ser pensada por você. Esse aqui fica mais feio ainda, que eu não vou nem reproduzir, né, aqui no microfone, se você puder dar uma lidinha, assim, são casos que se avolumam, tá certo? São casos em que frequentemente a gente encontra no sistema de justiça desses advogados que não conseguem ser cordiais, educados, civilizados para a prática da advocacia. Olha isso, tá certo? Então, palavrões, né, olha isso, palavrões, coisas absurdas, bizarras, aqui ó, informações, ó, que não deveriam nunca constar dentro de um processo judicial, em que eu não vou nem ler, que é para não assustar, que aqui não tem nem caixa de Skol Beats que dê jeito, né, na mente de uma pessoa como essa, né, Sara? Pois é, aqui essa aqui também é uma senhora, ó, muito doida, né, muito doida. Ela está dizendo que ela é uma advogada bastante conhecida, ó, é do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Ela sabe o que é o certo, o que é errado, e ela está muito indignada pela mudança, né, da nomenclatura da Justiça do Trabalho. Antes se chamava Junta de Conciliação e Julgamento, e agora passou-se a chamar Vara. E isso tem causado muitos constrangimentos a ela. E ela vem dizendo que ela resolveu renunciar, né, os poderes que ela tinha para trabalhar nesse processo, porque ela está se sentindo muito incomodada, desanimada, porque como é que ela, sendo uma advogada muito brilhante, né, sabendo o certo e o errado, tenha que passar por situações como essa? Mas quais, Morgana? Eu agora sou obrigada a dizer que estou entrando na vara, fui na vara, esperando sentada na vara, eu não concordo, eu sou uma mulher evangélica, não gosto de gracejos, eu deixo a vara para quem gosta de vara, funcionários varistas, homossexuais, que tem muito que fiquem na vara e permaneçam na vara. É, saio fora desgostosa, né, do processo por não concordar com esse termo pornográfico chamado vara. Outro dia o meu telefone tocou, era o meu marido, né?
e perguntou onde você está. Olha o meu constrangimento, eu estou entrando na vara. Então, ela está comunicando ao juiz que ela está saindo do processo por conta da mudança de nomenclatura de junta de conciliação e julgamento para a vara. Então, você tem assim uns casos, sabe, assim, que são loucos, assim, sabe, são típicos assim de gestão pública, CAPES mesmo, casos medicamentosos, né? Mas isso precisa ser observado, né, como está dizendo a Marcela, o mundo jurídico é um mundo de loucura, justamente porque eu acho que muitas pessoas elas não se situam nesse lugar, sabe, considerado de excelência, né, da prestação de serviço de qualidade. E aí começam a deturpar milhões de coisas, né, como a gente viu nas aulas passadas, hã, advogados utilizando memes dentro de processos judiciais, outros desenhando bolo, outros xingando, né, outro fazendo, né, informações consideradas absurdas, né, para que o direito seja observado neste lugar é difícil. Então eu queria convocar, assim, fazer um apelo a vocês de que todos os dias, cotidianamente, vocês se esforcem em leituras, sabe? Abraça sempre um grande livro de cabeceira de todas as disciplinas em que vocês estão matriculados, para que vocês não caiam nessa vala, porque caiu nesse lugar, não levanta mais, sabe? E aí a OAB, ela vai se utilizar como grande funil, né? Por isso que, muitas das vezes, algumas pessoas ficam, assim, incomodadas com o exame de ordem, e concordo mais uma vez, ó, que às vezes de exame para exame, né, o rigor é excessivo, mas, de outro lado, deixar de colocar o exame de ordem como esse grande funil também é complicado, né? Porque como é que a OAB vai saber que esse cara está ou não preparado? Ah, Morgana, mas todos esses aí estavam preparados e estão fazendo isso. Então, aí a gente tem que questionar uma outra coisa. Cadê o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB que não está cuidando desses casos? Né? Então, aí a gente tem que olhar sobre um outro prisma, né? Sobre uma outra lente de aumento, né? Bom, eu estava pegando aquela informação no meu WhatsApp, que é isso daqui, ó. A AFIA me mandou isso no dia de hoje, para que todas as aulas, né, elas fossem finalizadas com seu direito de eh, responder a esse questionário. Então, que você fique livre, né, para responder esse questionário e entender se realmente as perguntas aí feitas você consegue levar informações de precisão e assertividade. E aí, com isso, eu vou me despedindo de você no dia de hoje, agradecendo muito pela sua presença. Esperando você na semana que vem, portanto, se cuide, né? Não cometa excessos para que a gente possa ter sempre essa movimentação de debates e discussões. Não conseguiu entrar? Oxe, será que eles já bloquearam esse? Não conseguiu também, Adnan? Então, eu vou fazer o seguinte: amanhã eu entro em contato de novo com a AFIA e digo que não está funcionando para que eles possam gerar para a próxima aula um novo link, tá? Porque é como se fosse isso um forms, né? Uma resposta de tipo, no tipo de enquete. Beleza, beleza. Eu vou falar com eles então. E aí, meu beijo, meu muito obrigada, né, pela noite de hoje. Vocês são os melhores parceiros, companheiros que não me deixam só. Gente, até a semana que vem. Tchau, tchau.